o que acontece imediatamente após a morte? Esse questionamento sobre o que existe o que acontece imediatamente após a morte está muito bem esclarecido nas Sagradas Linhas. Então nós vamos passar rapidamente sobre essas passagens bíblicas e entender o que acontece. Basicamente, com a morte, nós temos a separação da alma espiritual e do corpo material. O ser humano é formado por corpo material e alma espiritual. Quando há a morte, se interrompe, né, essa união. O corpo material vai se transformar em pó, vai se decompor, e a alma espiritual vai ser julgada naquilo que nós chamamos de juízo particular. Nós vamos fazer, se Deus quiser, na sessão Questões de Fé, um curso sobre novíssimos. Juízo particular, juízo final, purgatório. Nós já temos um bom material sobre isso que nós fazíamos em palestras, né? Nós temos inclusive no www.revistacatólica.com. Se você quiser se adiantar, já pode inclusive dar uma olhadinha na nossa apostila sobre novíssimos. Enfim, sobre céu, inferno, purgatório, como eu tinha dito. E sobre novos céus e uma nova terra, ressurreição no fim dos tempos, a volta de Jesus. Todos esses temas englobam o que a gente chama de novíssimos, ou escatologia, o estudo das últimas coisas. Mas vamos lá, vamos começar, né, nesse nosso bate-papo bem superficialmente, não num curso, o que aconteceria após a morte. Após a morte, logicamente, o ser humano só tem a alma espiritual, porque o corpo material jaz no sepulcro, né? Essa alma vai se apresentar diante de Jesus. Nós temos inúmeras passagens que mostram que Jesus é o juiz, que é o juiz universal, que é o juiz de nossas vidas. Ele é o magistrado. E, conforme está em Hebreus 9, 27, apesar de muitos cristãos de outras seitas, eu não estou aqui para julgar ninguém, só estamos aqui mostrando a nossa fé, demonstrando que a gente crê como católico, algumas seitas acham que após a morte a pessoa vai dormir e só vai ser acordada quando Jesus se tornar no fim dos tempos. Nós católicos não cremos assim. Nós cremos que após a morte essa alma se apresentará diante de Jesus e será julgada. E aí nós temos lá em Hebreus 9, 27, como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo, assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Então nós vemos aí claramente que os homens só morrem uma vez, e aí nós já temos aí uma passagem que rechaça a reencarnação, e logo em seguida vem o juízo. Nós temos outras passagens, mas assim, vamos ser rápidos, né? Então o que a gente percebe nessa passagem? Que imediatamente após a morte vem o juízo. Esse juízo será diante de Jesus, que é o supremo juiz, que é o juiz. Então nós já temos essas duas pistas. E aí, nós temos uma carta de Paulo, um aspecto muito interessante que nos faz, em que os teólogos, baseado nesta passagem, criaram uma teoria do que acontece nesse momento imediatamente após a morte. Obviamente, uma teoria, porque não é um dogma. O Papa, junto com os bispos, né, em estudo, examinando as Sagradas Linhas, não estipularam como certeza de fé, e logo não é um pilar da nossa fé. É um pilar, sim, um juízo particular, mas como ele acontece, como esse juízo após a morte acontece, nós não temos assim algo sacramentado. Evidentemente, esta pista é muito forte, e a teologia propõe a teoria
da iluminação. 1 Coríntios 4, do 3 ao 5. Percebam que para nós interpretarmos as Sagradas Escrituras, nós precisamos que haja uma harmonia. Eu não posso pegar um versículo separadamente e criar uma verdade e fé. Eu tenho que pegar vários versículos dentro de uma harmonia bíblica, dentro de um bom senso, e logicamente nós já fizemos esse vídeo sobre o Novo Testamento prevalece sobre o Antigo. Se eu não me engano foi o terceiro vídeo do nosso canal, o terceiro ou quarto. Lá nós vimos o quê? Que Jesus é a palavra encarnada. Então, Ele é que vai tornar as coisas perfeitas. Vamos dizer assim, grosseiramente falando, a palavra final é de Jesus. Então, se lá atrás, por exemplo, nós vimos uma certa regra acontecendo momentaneamente no Antigo Testamento, e Jesus a altera, o que vale é Jesus. Até porque eu sou cristão, eu sigo Jesus Cristo. Então, baseado nessa passagem, que está no Novo Testamento, inspirada por Deus a Paulo, obviamente inspirado pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, nós temos essa pista que formula a teoria da iluminação. 1 Coríntios 4, do 3 ao 5. A mim, pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, pois nem eu me julgo a mim mesmo. De nada me acusa a consciência. Contudo, nem por isso sou justificado. Meu juiz é o Senhor. Por isso não julgueis antes do tempo. Esperai que venha o Senhor. Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que merece. Então essa passagem é muito forte. Existem muitas afirmações. Temos aqui que o juiz será o Senhor. Temos aqui que a consciência é muito importante na hora desse discernimento. E vemos aqui o quê? Que Jesus, Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. E diz um pouquinho antes, esperar que venha o Senhor. Quando a nossa alma se apresentar diante de Jesus, nós veremos que Jesus é amor. E nós já sabemos disso e veremos verdadeiramente o que isso significa. É certo que Ele é o juiz, o magistrado, é certo que existe um juízo particular, mas nós sabemos também que é desse juízo particular que, vamos dizer assim, teremos a nossa condição final. Porque neste momento, Ele colocará às claras o que se acha escondido nas trevas. É o que a gente chama de teoria da iluminação. Jesus, com seu Espírito Santo, iluminará a nossa alma, que é um composto de inteligência e vontade. Então Ele vai iluminar a minha consciência. E eu saberei, logo após a morte, diante de Jesus, todos os meus pecados, todas as minhas obras, todas as minhas falhas, todos os meus acertos. Isso será feito num tempo imediato, porque não haverá a contagem do tempo cronológico. Porque o tempo cronológico é o tempo que nós temos do mundo material. O tempo em que a gente percebe que nós envelhecemos, o tempo em que a gente percebe que os segundos vão passando, os minutos, as horas. O tempo que se marca no relógio é o tempo cronológico. O tempo que nós estaremos nesse instante é um tempo chamado tempo espiritual. A eviternidade. E nessa eviternidade, nesse tempo espiritual, que são seguidos instantes de consciência, nesse momento Jesus nos iluminará e nós saberemos se estamos preparados para entrar em comunhão definitiva com Deus, ao que chamamos de céu, se estamos unidos a Deus, mas ainda temos desordens espirituais para serem corrigidas, purificadas, não cometemos pecados graves, ou se
ou se os cometemos, não temos consciência, ou foram perdoados no sacramento da confissão, só temos pecados leves, e aí nós iremos para o purgatório, que seria, grosseiramente falando, pedagogicamente falando, a antessala do céu. E se nós, através dessa iluminação, Jesus nos iluminando, nós vamos perceber que estamos com pecados mortais conscientes, completamente afastados de Deus, nós nos precipitaremos naquilo que chamamos de inferno, uma aversão voluntária e definitiva, um afastamento definitivo de Deus, porque nós queremos. Essa iluminação é muito importante, porque é através desta iluminação que nós veremos que, na prática, não é Jesus que nos julga, mas as nossas atitudes, que nós passamos a enxergar de forma plena com a iluminação que Jesus nos dá, e que é aqui comentada nesta passagem. É um pouquinho parecido com o que aconteceu com os anjos, seres puramente espirituais. Nós vimos no vídeo anterior que tiveram um momento, foram criados antes dos homens, dotados somente de alma, seres puramente espirituais, que tiveram um momento em que tiveram que optar, porque toda alma possui livre-arbítrio, tiveram que optar em ser de Deus ou se afastarem de Deus. E um terço, diz lá em Apocalipse, um terço desses seres espirituais não quiseram, não foram expulsos, não foram proibidos, eles não quiseram ficar nesta união plena com Deus. Mas nessa decisão, eles não puderam voltar atrás, porque sendo seres puramente espirituais, eles já conheciam de uma forma bem abrangente a vida espiritual e viam Deus face a face. Então, por isso que para nós, na hora do juízo particular, nós teremos essa iluminação, nós teremos essa abertura de consciência, e aí teremos uma opção definitiva. Por isso que não existe mais volta, porque teremos uma opção definitiva, que é baseada na vida que nós levamos aqui na Terra. E aí, para nós entendermos isso, nós também, lembra que eu falei de Eucaristia, que é uma forma que Jesus vem até nós? Quando nós temos um pouco desse discernimento quando nós nos preparamos para receber Jesus Eucarístico. Por quê? Porque nós, católicos, cremos que todo pecado é pecado, mas existem pecados com gravidade menor e pecados com gravidade maior. E isso está na Bíblia. 1 João 5, do 16 ao 17. Se alguém vê seu irmão cometendo um pecado que não conduz à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então, de uma forma bem clara, existem pecados que não levam à morte e existem pecados que conduzem à morte. E aqui nesse texto, João, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer o quê? Que os pecados mais leves nós podemos inclusive interceder pelos outros para que eles tenham esses pecados perdoados. A esses pecados nós chamamos de pecado venial. E os pecados que conduzem à morte nós chamamos de pecados mortais. Quando nós vamos comungar, nós vemos lá nas Sagradas Linhas, em 1 João, que Deus é luz e nele não há trevas. Deus não pode comungar com o pecado. Então nós precisamos discernir por isso a catequese, por isso nós precisamos ser evangelizados, por isso nós precisamos entender antes de comungar. Nós vamos poder discernir com a ajuda do Espírito de Deus se nós temos naquele momento pecados veniais, pecados mortais, e se estamos preparados para receber Jesus, que é luz. E que se nós estivermos com pecados, seremos trevas. Ou estaremos com trevas, melhor dizendo. Então, por que esse discernimento é importante? Porque o pecado venial, o pecado leve,
é diferente do pecado mortal. Ele não conduz à morte. O pecado mortal, ele possui três elementos para se constituir. Pleno consentimento, eu quero realmente cometer aquela falta. Pleno conhecimento, eu tenho perfeito conhecimento de que aquela atitude é grave, é um pecado, e é grave, e é de matéria grave. Eu sei, pela minha instrução, e às vezes até pela lei natural, porque certas, por exemplo, o homicídio não precisa de catequese. Nós sabemos que significa tirar a vida de alguém, então é grave. Mas precisamos então, para construir um pecado mortal, pleno consentimento, pleno conhecimento e matéria grave. Se faltar um desses três elementos, eu não consenti plenamente, mas eu conhecia plenamente e era matéria grave. Então, pecado venial. Faltou um elemento, pecado venial. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Legítima defesa. Eu vou ser assaltado, não convém reagir, mas acabo reagindo e a arma dispara. A arma do assaltante dispara e eu acabo matando o assaltante na briga lá, porque eu pensei que ele ia me matar, então defendi minha vida. É um pecado mortal? Não é um pecado mortal. Tem matéria grave, né? Tem matéria grave porque é um homicídio. A vida de alguém foi tirada. Eu tenho pleno conhecimento de que matar é um pecado grave. É uma falta grave. Mas eu não tive pleno consentimento em tirar a vida do irmão. Então às vezes, se torna pecado venial e às vezes nem se torna pecado venial. Nem pecado é. Mas vai depender muito do caso concreto. E por isso, a importância da confissão. Porque os sacerdotes, representantes de Cristo na terra, eles nos orientam numa confissão. Às vezes você vai se confessar, está cheio de dúvidas, 3, 4, 5 pecados mortais, e de repente nenhum deles é mortal, é venial. Porque na sua consciência você acha que é, mas pelo conhecimento que o sacerdote tem, inspirado pelo Espírito de Deus, é o próprio Jesus que está ali, naquele momento, ministrando aquele sacramento da misericórdia, nós percebemos ali, nós vamos ter a resposta naquele momento, se aquele nosso pecado realmente é mortal, ou se ele é venial, ou se ele nem é pecado. Por exemplo, quando eu era bem novo, eu brigava com meu irmão, ele deve estar vendo esse vídeo, eu brigava com meu irmão, eu era mal criado, respondia a minha mãe, aí eu ia lá e me confessava. Quase todo domingo eu ia lá, Frei Anastácio, me confessava, desesperado, porque eu queria comungar. E eu estava, na verdade, com um pecado de estimação, estava repetindo aquilo muitas vezes. E aí, quase sempre o sacerdote dizia, esse pecado não é grave, você tem uma relação íntima com seus familiares, de uma forma, falando na linguagem da criança, que eu não lembro mais, mas é mais ou menos assim. Você tem essa intimidade com sua mãe, com seu pai, é uma falta de respeito, você precisa melhorar, mas não é um pecado mortal. Ela me confessava, me perdoava. Então, muitas das vezes a gente vai no confessionário e acha que é um pecado mortal e é um pecado venial. Mas eu acho, opinião própria, de que se a gente tem realmente uma grande dúvida, que a gente, por amor à Eucaristia, vá até o confessionário e procure resolver. Por quê que eu estou falando isso? Porque se você tem certeza que se trata de um pecado venial, ele é perdoado com o sinal da cruz, com a água benta, com o pedido de perdão diretamente a Deus através de uma oração pessoal, né? Principalmente no ato penitencial, que lá no comecinho da missa, ali os pecados veniais são apagados. Então você já está preparado. Se você só tem pecado venial, após o ato penitencial você já está em estado de graça e pode se aproximar da mesa eucarística para receber Jesus, porque Jesus é luz, Deus é luz e nele não há trevas. E aí você comunga de forma respeitosa, de forma digna,
não somos dignos, não somos dignos de receber Jesus, mas você entende o que eu estou dizendo? De uma forma correta, o próprio Deus. Mas, se você está em pecado mortal e vai comungar, você já comete outro pecado, que é o do sacrilégio. Você está comungando sua própria condenação. Você está adquirindo mais um pecado mortal. Então, muito importante a gente se confessar constantemente. E aí voltamos à teoria da iluminação. Da mesma forma, naquele momento em que você está com a sua alma iluminada, se você tiver pecados veniais, eles serão purificados no purgatório. Vai se passar um tempo espiritual e por isso nós precisamos rezar pelas almas do purgatório, porque elas já não possuem mais méritos, já não possuem mais tempo de adquirir méritos e pedir perdão, porque esse momento já passou, que era durante a vida mortal aqui na Terra. Se você tem pecados mortais, você aderiu conscientemente a ideia de se afastar completamente de Deus. Então aí você se precipita no inferno. Por isso Deus não é ruim, como muitos dizem. Deus não é injusto, como alguns dizem, ao afirmar que Deus criou o inferno. Deus não criou o inferno. Deus permite, no seu amor incondicional, respeitar a liberdade da criatura humana, que, de forma voluntária, se afasta definitivamente de Deus, quando após a morte, ela apresenta seus pecados mortais e só completa a aversão a Deus. Então somente realmente, desculpe a expressão, os asseclas dos demônios, é que realmente estarão no inferno. Porque aqueles que possuem uma ligação com Deus, querem amar a Deus mesmo na sua fraqueza, graças à misericórdia de Deus, possuem a oportunidade de se purificarem no purgatório. Por isso, rezemos pelas almas do purgatório, ofereçamos jejuns, terços, missas são os maiores sacrifícios para a purificação das almas do purgatório. O purgatório não é o tema desse vídeo, é a teoria da iluminação, que acontece no juízo particular. Mas, se você após a morte está sem pecados veniais e está sem pecados mortais, evidentemente, você está preparado para se unir plenamente com Deus. E a isso nós chamamos de céu. Então é exatamente isso que acontece no juízo particular. Não fica ninguém dormindo. Vamos mostrar um vídeo sobre isso, inclusive sobre outras questões, sobre essa questão, essa polêmica, se as almas após a morte estão morrendo no pó, mas nós já percebemos em Hebreus 9, 27, que logo após a morte vem o juízo. Então, gente, deixem aquele like se vocês gostaram, porque, como meu irmão falou, quando a gente dá o like, o vídeo se posiciona melhor no YouTube, para que outras pessoas possam ver, e assim você evangeliza, ajuda a evangelizar. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Desculpe alguma coisa, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.